Interação Podcast começando. Seja muito bem-vindo você que está aí do outro lado. Se porventura você ainda não é inscrito do canal, já se inscreve, ativa o sininho. Não esquece de deixar seu like, compartilha com seus amigos, familiares e participa do nosso chat que está aí no cantinho, tá? Fica aqui com a gente. Antes de eu falar do meu convidado, que é jornalista e teve passagens por grandes veículos de comunicação, eu quero agradecer aos meus patrocinadores. O presidente do Sim Comerciário Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba, Mirim, Salesópolis e Guararema, o senhor Jair Mafra, faz um trabalho excelente junto aos trabalhadores há muitos anos e levanta uma bandeira importantíssima da violência contra a mulher. Estava até falando agora há pouco nas minhas redes sociais sobre o aumento do feminicídio, da violência contra a mulher que tem tido, principalmente nessas últimas semanas. Claro que a gente sabe que não é um caso isolado, mas lá no site do Sim Comerciários, que inclusive está na tela, você pode obter até mais informações de como você pode proceder numa situação como essa. Claro que, acima de tudo, gente, não pense duas vezes, denuncie, seja você passando por uma situação de violência ou presenciando alguém vivendo uma situação assim. Denunciar é importante, tá? Agradecer também a Embalixo que faz parte da minha rotina de limpeza em casa. Vocês que são inscritos do canal sabem que a Embalixo tá presente na minha vida, principalmente quando eu tenho que descartar lixo, gente, porque olha, se uma coisa que eu prezo é segurança e praticidade, isso só tem lá na Embalixo. Na Embalixo você encontra diversos tipos, modelos de sacos para lixo. Linha PET, linha Oceano feita com materiais plásticos retirados do oceano. Tem a linha neutralizador de odores com cheirinho de lavanda para pia e banheiro. Tem a bloqueador de odores também com cheirinho de lavanda, com alça, ou seja, além de bloquear o mau cheiro, né, quando você for fazer o descarte, a alça te facilita o transporte. Olha que praticidade. Mais do que isso, você também tem a linha reforçado, para você que tem hotel, restaurante, e precisa fazer o descarte de um lixo mais pesado, mais denso, você tem mais segurança também na hora do descarte. Lembrando que a Embalixo, ela está presente nos melhores e maiores mercados e atacados do país. E claro, né, gente, toda vez que você pensar em praticidade e segurança, você sabe e leva essa certeza com você. Que saco de lixo tem nome. É Embalixo. O arroba tá na tela. Ó, mandar um beijo especial também para Marcinha lá da Pepper Blend. A Pepper, que é uma das maiores empresas do setor alimentício voltado ao mercado adulto. Lá você encontra diversos produtos como géis comestíveis, energéticos, enfim, tudo que você precisa para trazer mais sabor e, mais do que isso, diversão na hora da sua relação com o seu parceiro e com a sua parceira. Olha, se torna inesquecível esse momento. Lembrando que lá você também tem o lançamento, que é a linha de autocuidado, que é a linha Amor, que traz aí diversos produtos para você poder cuidar da sua beleza, hidratar seu corpo, além do energético da linha Amor, que é o Revoada. Tem maca peruana, gente, isso daí é surreal. Tem uma amiga que tá aqui hoje que tomou e olha, deu um trabalho com certeza depois, viu? Porque só quem provou, eu provei, eu posso falar que o negócio realmente é eficaz e muito bom. suapepperblend.com.br. Olha, mandar um beijo também para o Geraldo lá da Constrói Store. Lembrando que a Constrói Store, gente, você que é minha amiga seguidora, lá você tem diversos produtos, roupas, como blusinhas, vestidos, calças, enfim, tudo que você precisa para deixar o seu guarda-roupa sempre muito elegante.
E mais do que isso, tem a linha outono e inverno, que está com promoção. Linha nova já está chegando na loja. Tem a linha em alfaiataria, que é exclusiva deles. E eles enviam para todo o Brasil, viu? Aproveita. E também o Miox da Miox Eyewear, para você que gosta de óculos de sol. Olha, tem cada modelo lindo lá, viu? Se eu te falar que lá você encontra, ó, modelos em acetato, ferro polarizado, com lente de proteção UV400, anti-risco, modelos masculinos, femininos e unissex, você acredita? Não. Então entra no arroba aí na tela, porque lá você vai encontrar diversos modelos. E sabe o que é melhor de tudo, gente? R$ 99,90 cada modelo de óculos. Não é bom? Olha, dá para você escolher mais de um. E aí você escolhe aquele que combina com o seu estilo. E ó, vai andar sempre muito bem arrumado ou arrumada, né? Vai do seu gosto. Ó, vamos falar do que interessa? Hoje eu tô recebendo aqui um convidado especial. Ele que tem 43 anos, já passou por emissoras como Band Esportes, Band TV, a TV Band, já passou também pelo Portal Terra, ele é jornalista, o foco dele é no esporte e hoje, mais do que contar um pouco sobre essa vida, né, de jornalista nesse mundo do esporte, eu quero até saber qual que é o time dele aqui, hein? Eu não entendo muito desse negócio de esporte, mas ele está aqui para ensinar a gente. Tiago Bassan. Eu ia falar, é Facchini ou Fatini? Facchini. Facchini, não é nenhum nem outro. Obrigada por ter aceitado participar. Obrigado, Tamara. Eu que agradeço aí pelo convite. É uma honra participar de um podcast tão badalado aí, tão conhecido como o seu, né? Ah, obrigada. Já tinha um renome aqui na região, a gente que acompanha aí de fora sabe a importância, né, do podcast e dos temas que você trabalha aqui. Para mim é uma honra, né? Poder falar um pouco aí sobre a carreira, jornalismo, eventos, tudo que envolve essa área maluca que a gente escolheu, né, como profissão e que começou tudo lá atrás e a gente segue até hoje, né? Verdade. Você é descendente de italiano? Italianos e espanhóis. A parte da minha mãe são espanhóis e do meu pai italianos. Olha que legal. Aí misturou tudo. Mas você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, capital, no bairro do Ipiranga ali. E como é que foi essa questão da sua infância? Conta para mim, porque ó, são 43 anos. Ao todo, na área de comunicação, você trabalha há quantos anos? Desde 2003. Desde 2003. Primeiro estágio, Tá, então vamos colocar aí 22 anos. Por aí. Você, 22 anos. Você, lá quando você era pequenininho, mais novo, você já imaginava que você fosse atuar na área de esportes, você fosse ser jornalista ou você tinha alguma outra pretensão? Não, o jornalismo apareceu para mim, Tamara, de uma maneira assim um pouco inusitada, né? Ah, é? Porque eu tinha fama de tagarela na escola, uma fama injusta, né? Que colocaram em mim. Ah, de falar muito, E aí eu... Já na escola dizia que eu pegava uma caneta, ficava entrevistando o pessoal, escrevendo alguma coisa, mas eu nunca levei isso a sério, né? Só queria saber de jogar bola, brincar com os amigos. E aí depois que eu acabo a parte do colegial, hoje mudou até o ensino, né? Hoje tinha até a 8ª série, depois você fazia até o 3º colegial, né? Uhum. E aí decidia qual rumo ia tomar na vida. E aí depois do 3º colegial ainda fiquei um ano ali sabático, pensando no que ia acontecer. E aí eu optei pelo jornalismo, apesar da família querer que eu fizesse direito, que meu pai trabalha em cartório, né? Se aposentou em cartório. E minha mãe é economista. Mas eu falei, como eu falo pra caramba, vamos pra essa área do jornalismo, né? Aí já no primeiro ano foi um baque, assim, foi difícil se acostumar. Mas no segundo já tava fazendo um estágio, né? 2013, aí a carreira foi tocando entre altos e baixos. Aí é uma profissão que eu acabei seguindo. Não digo que eu sonhava quando era pequeno, né? Você sempre sonha em ser um cantor, um artista, um jogador. Você tinha esse sonho de ser artista. Você queria a área artística. Alguma coisa assim relacionada à TV. Mas nada direcionado, né? Ter um foco ali. Sim. E aí foi acontecendo, né? E aí as coisas foram naturalmente ocorrendo. E aí acabei optando pelo jornalismo, que de todas as áreas, Tamara, era que parecia menos chato. E você sabe que quando eu fui fazer minha faculdade, eu comecei fazendo psicologia. Meu foco era fazer psicologia, porque a minha mãe estava fazendo físio e a gente queria abrir uma clínica. Minha mãe atendendo na parte de físio e eu fazendo psicologia. Só que quando eu fui sair para entregar o trabalho para uma amiga, eu já tinha trabalhado como modelo na época e tinha desistido de trabalhar na área porque eu tinha recebido um convite para ir para uma emissora na época e por eu ser menor de idade, minha mãe não deixou. Aí eu acabei desistindo. Eu fui levar um trabalho para uma amiga na sala, ela estava fazendo aquelas aulas no estúdio, gravando, coisa e tal, enfim. Aquilo me encantou. Eu falei, gente, preciso fazer jornalismo.
Eu mudei, aí foi onde eu mudei. Eu me Ah. apaixonei, era uma coisa que eu sempre gostei de comunicação. Uhum. Mesmo sonho que você que eu tinha também de ser tipo cantora, Sim. apresentadora, enfim. Eu era trabalhar na área artística. Só que na minha família, a família do meu pai são todos musicistas. Tá. Então, se eu fosse para a área da música, tava dentro, Você tava cá. ingressar nessa carreira. Na sua família, tem alguém que atuava nessa área, que de repente te despertou um desejo? Eu ficava ali, tipo, por exemplo, poxa, eu acho que eu quero trabalhar na área artística porque o meu tio, meu pai, não sei quem, não. Alguém Sim. tem essa raiz ou não? Você foi o único que realmente destrinchou essa área? Ah, eu fui a ovelha negra. Eu acho que o pessoal ali... Eu tenho uma irmã que é psicóloga, eu tenho meu pai que é de cartório, a minha mãe que é de economia, né? Então, meu tio era policial, assim... Nossa, Cada um numa área. Cada um numa área totalmente distante. E aí eu falei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí existia aquela... não é pressão, né? Mas, pô, de repente seguir a carreira do pai, porque faculdade Sim. de Direito, né? Eu já trabalhava... Meu primeiro emprego foi cartório, então Uhum. tinha, né? Poderia estar ingressando e crescendo nessa profissão. Mas eu me via trabalhar de terno e gravata, e isso me incomodava, de ver as pessoas trabalhando no cartório, muitos de um traje social, né? E isso, de alguma maneira, assim, me criou uma relutância, assim, de falar, não, isso aqui acho que não é legal. E aí comecei a ver jornalismo, repórter, falei, acho que isso aqui já combina mais comigo, né? E aí acabei fazendo a faculdade, já entrei, já no primeiro ano já estava ali fazendo os trabalhos de faculdade, as entrevistas, né? E aí as coisas foram correndo normalmente. No segundo ano já tinha um estágio, igual eu te falei, as coisas foram caminhando. Mas, assim, na família não teve uma referência, né? Partiu muito de mim mesmo. E a sua família, você comentou que eles ainda relutaram um pouco, mas você ainda sentiu um pouco da falta de apoio nesse momento? Isso fez uma diferença para você ou te motivou ainda mais? Não, é porque, assim, também me deixaram à vontade, mas diziam, né? Aqui você vai ter um caminho mais fácil. Porque o direito já era uma coisa, eu tenho um tio que é tabelião, então, né? Estaria encaminhado bem na área do direito, trabalhando em cartório, poderia ter feito uma carreira ali. Mas aí eu falei, eu sou contra, eu quero tentar uma outra coisa e tal. Aí também ninguém se opôs, né? Só deram uma dica, aquela coisa bem por cima, né? Mas eu acabei sendo teimoso, como bom taurino, né? Fui teimoso e acredito que deu muito certo. Ainda bem que ele assumiu que ele é teimoso, porque isso é uma característica do taurino. Estávamos conversando sobre isso, inclusive, no almoço. Verdade, Você me diz uma coisa. Por que a área de esportes? Você é um apaixonado por esportes? Você desde cedo consome esportes? Conta um pouquinho pra gente. Eu acredito assim, Tamara, que o brasileiro, o homem, quando nasce aqui no Brasil, já é meio ligado, já é direcionado ao futebol, né? Parece que a família, os amigos, todo o sistema já te impõe, né? É um esporte muito popular, né? Mas eu, quando comecei a entrar no jornalismo, eu me espelhava num jornalista chamado Antônio Guerreiro, que ele era de moda. Ele usava um terno e sempre estava bem elegante, né? Trabalhava na Gazeta e fazia o programa Mulheres. Mas ele ia mais para eventos de moda, São Paulo Fashion Week, coisas mais desse segmento. Então eu olhava para ele e falava, nossa, esse cara aqui é legal, de repente eu vou seguir esse formato. Mas aí logo a minha primeira oportunidade já foi como esporte. E aí quando você entra nesse universo do esporte, se torna uma loucura. Aquilo que é uma paixão, que é uma obsessão, né? Se torna sua rotina do dia a dia. E aí comecei a me interessar ainda mais, já tinha aquele passado, né, de jogar bola na escola, assistir jogos de futebol, ir no estádio. Eu fui no primeiro jogo, eu tinha 4 anos de idade, né? Olha só. No estádio do Pacaembu. Então, assim, eu comecei a ver, falei, isso aqui... E aí a coisa caminhou de uma maneira, assim, que em pouco tempo eu já estava trabalhando com isso, convivendo com pessoas que antigamente eu costumava ver do outro lado, né, da TV, eu olhava ali, pô, um dia esse cara aqui é legal, é meu ídolo, e hoje é um amigo, né, então essa proximidade também, tudo foi levando, né, o interesse ainda maior por essa área. Coisas que a profissão realiza, permite, né? Isso, você, então, desde pequenininho já voltado ao esporte, como que surgiu esse convite para você trabalhar como jornalista de esporte? Como que você recebeu? Qual foi o primeiro lugar que você trabalhou? Porque você passou por diversas emissoras conhecidíssimas, né, de renome. Qual que foi a primeira que te chamou e como que você recebeu esse convite? Eu fiz um teste para um site de fofoca de artistas chamado Virgulando. Virgulando. Que era da vírgula. Nossa, eu lembro. Lembra? Aí eu fiz eram uns testes, eu fiz um teste de uma notícia da Carolina Dickmann, que ela estava supostamente, acho que era, ficando com um cara chamado Eric Marmo, que era um ator também da Malhação. E aí a minha notícia, eu coloquei no final da notícia, onde há fumaça, 3 pontinhos, né? Para dizer há fogo. E aí a editora gostou muito desse texto, foi pro ar. Então já ia começar a trabalhar com a fofoca.
Só que aí conhecendo uma amiga minha, que o irmão dela trabalhava na Band, eu conversei com ela num churrasco, numa reunião lá informal. Falei, pô, vê alguma coisa pra mim lá, né? Aquela chorada, né? É normal. A gente tem que batalhar por tem que oportunidade, pôr a cara né? a tapa, né? E aí essa menina falou, ó, eles vão te chamar na segunda-feira pra você fazer um teste lá também. E aí já tinha passado na parte da fofoca dos artistas, no vírgula. Mas como a Band também acabou me aprovando, aí na queda de braço eu optei pela Band. Pela Band. E aí já começou com esportes, era no canal Band Esportes, né? Que é a TV a cabo, a TV fechada. E em 4 meses eu acabei sendo promovido para a TV aberta para trabalhar no Esporte Total, que era o maior programa da casa na época. Sim. E aí era aquela guerra de audiência, você começa a olhar a tela aqui do lado com o Ibope, o marcador do Ibope, você compete com a Record, com o SBT, com a Globo. Você já... Então com 23 anos eu estava ligado em muita coisa ali, né? 22 para 23 já estava meio maluco com esse negócio de Ibope, de audiência, né? É que não tem como, quem tá na TV aberta depende do Ibope, né, gente? Depende do Ibope, dos patrocinadores, e se tinha reunião, você participava de coisas que eu falava, nossa, esses caras como eu falei anteriormente, né? Eram os ídolos que você via na TV e hoje eles estão do seu lado ali, conversando contigo, almoçando com você, de repente participando de um jantar, uma reunião. Isso, mas nunca me deslumbrou. Eu sempre mantive os pés no chão, né? Mas ao mesmo tempo dá uma sensação, um bem-estar muito, né? Muito é que é diferente, né? não sei você. Eu penso assim, eu tenho amigas que, por exemplo, quando vêm os famosos, eu agencio um monte de artista. Sim. Pra mim é natural. Tanto é que muitos são meus Cotidiano, amigos. né? Então, até quando eu os conheço, eu não tenho aquela coisa de tietar, gente. Sabe? Sim. Coisa que eu não sei, gente. Tietar. Primeiro que eu sou muito séria, segundo que eu tenho vergonha. Mas as meninas, principalmente as mulheres, né? Elas ficam todas oriçadas. Mas os homens também, viu? Eu nunca vi amigo meu assim. Eu imagino que com jogador, porque eu vejo às vezes na internet. Perto, eu vi um vídeo ontem na rede social, um rapaz lá, Neymar fez um gol. Aí ele veio correndo, o cara com a câmera, Neymar, ele foi lá, deu um beijo na câmera. O outro lá parado com o celular assim, beijando o Neymar. Eles ficam alucinados. Tipo, eles ficam alucinados, né? E aí... então, pra mim é normal, eu não sei, pra você talvez seja desse mesmo formato, então, até porque você também é signo terra igual eu, então acho que a gente tem essa coisa essa da seriedade. De você não. Por mais que você tenha esse acesso, se eu estiver errada, você me corrija. Você tem o acesso ao artista, à figura pública, você sabe que isso, a profissão te permitiu esse espaço. Isso, sim. Você não consegue ver ele em si como uma celebridade, mas como uma pessoa comum que está ali trabalhando, fazendo um trabalho. Eu acho que é legal se você conversar com essas pessoas, de repente pegar alguma dica que pode te engrandecer no campo profissional. E às vezes fazer uma foto, porque hoje a gente vive a rede social, né? Na minha época era o Facebook, né? Acho que eu sou um pouco mais antigo, eu venho do Orkut. Eu sou da época do Orkut. Então. A gente tem quase a mesma idade. E aí você postava fotos com um artista, nossa, chegava no dia seguinte na escola, falando, nossa, você tava lá com ele e tal, né? Então, para as pessoas tem esse glamour. Não deixa de ser um glamour, claro, Sim. né? Mas acho que é importante você entender que é uma pessoa igual a você, né? Tem os mesmos defeitos, as mesmas virtudes, paga a conta igual a você, tem problemas na família e profissionais iguais aos seus. Então, assim, esse endeusamento, né? Ele acaba, às vezes, transbordando assim, um pouco o lado profissional. Então, você tem que tratar eles como profissionais, né? A única diferença que eu acho que muda demais neles é a questão da visibilidade, porque são muito expostos. Sim. E são muito julgados, né? Não tem como. A rede social hoje permite isso, né? Qualquer apontamento. Mas engraçado, na época de Orkut e Facebook não tinha tanta essa coisa, né? O pessoal comentava, mas acho que agora que o pessoal tá mais língua solta, você não acha? Você que passou por toda essa etapa. Na época do MSN, que tinha aquele bonequinho, né? Que a gente se comunicava com as pessoas, já tinha aquela questão de compartilhar fotos, né? Verdade. Então você já mandava um material, mandava uma mensagem para alguém, falava, hoje eu tô numa festa aqui. Na época, os ídolos do futebol eram o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, o Fenômeno, né? O Kaká. Então, eu já tinha acesso a esses bastidores do futebol, né? E sempre postava uma coisa ou outra no Orkut, que tinha um limite até, acho que eram 12 fotos, né? Acho que eram isso. Hoje estão até dizendo que vai voltar. E aí, eu fui fazendo marketing pessoal, me aproveitei disso para, né? Começar a divulgar que eu estava ali trabalhando, fazendo uma entrevista, uma matéria, né? Um material para o lado profissional. Mas as pessoas viam como um lazer, mas não era um lazer, né? Era um exercício da profissão, né, Tamara? E isso, por um lado, abre portas, te torna ali o famosinho da faculdade,
Mas, por outro lado, começa a vir muita gente pedindo muita coisa e nem tudo você consegue, né? Você não tem acesso a tudo, né? É isso quando você Esse não era- cria, isso Ah. quando não cria aquelas pessoas também que chegam próximo com o nariz entorto Sim, também, porque você sim. conseguiu um espaço que às vezes Isso. muitas pessoas estão lá tentando E não consegue. e não conseguem. Foi tudo muito rápido, porque era assim, Tamara, no meu segundo ano de faculdade, né? Aí, tá vendo? Então, 2 anos antes eu tava numa arquibancada vendo um jogo de futebol. 2 anos depois, a pessoa que eu gritava o nome tá do meu lado ali, trabalhando comigo. Uhum. E você tinha que ter uma questão, né, de posicionamento. Ó, aqui você é um profissional, nada de baixo lá, por mais que fosse seu ídolo, né? Aí, num momento onde você tirava, guardasse uma foto, na época revelava a foto, né? Uhum. Você guardava aquilo, mostrava pro pai, pra mãe. E era muito legal. Então, eu aprendi desde cedo a ter esse convívio, né? Sem deslumbramento, né? Brincando, às vezes fazendo uma sátira ali na internet, mas nada que ficasse de joelhos, assim, pra alguém, Mas né? fala, vai, não tem como. Pra gente que trabalha com isso, mesmo que a gente se sinta que nem, por exemplo, eu tô na minha zona de conforto aqui, pra mim é tranquilo. Mas bate um friozinho da barriga, não bate? Não dá uma tremedeira na perna, um som geladinho assim? Principalmente quando você tá na frente da celebridade. Exato, na hora que o programa começa, eles falam, nossa, o Brasil inteiro tá vendo isso. Mesmo que eu esteja aqui por trás das câmeras, eu tô aqui. E muita gente queria estar aqui, né? Muita gente lutou, gente até melhor do que eu, ou pior, enfim. Poderia estar ali e eu estava vivenciando aquele momento, né? Então você fica meio ansioso, pô, 22 anos, né? 22 anos você é um moleque, tá começando a vida ali, né? Conhecer o mundo, entender algumas coisas e tal. Aí eu tentava me controlar, mas é difícil segurar o assédio também, né? Você chegar na faculdade, em casa, o pai e a mãe, né? Tudo, nossa, você tava lá, tal, né? Mas graças a Deus, assim, sempre tive controle. Nunca nada assim. Nunca subiu pra... Nunca cheguei num lugar assim, tipo, nariz empinado, me achando, alguma coisa. eu sou o Bassan. Nossa. E tinha na época o Pedro Bassan, o repórter da Globo, que é o sobrenome e a grafia igual a minha. E ele era muito destaque no esporte. Aí falava, você é primo dele, às vezes eu até brincava, é meu primo e tal, mas só pra fazer uma média ali, né? Na verdade, nunca foi. Mas eu sempre... Porque acho que tanto meu pai como minha mãe, né, Tamara, souberam conduzir bem nessa questão do comportamento, de segurar a onda, ó, você pode ir até aqui, faz esse marketing aí, vai, com os amiguinhos da faculdade, com as menininhas, com quem você conhece ali. Mas aqui em casa você continua sendo o Thiago, tendo as responsabilidades, né? Tem que acordar cedo, trabalhar, tem que fazer tudo. Não vai deixar de lavar sua roupa só porque você hoje tem um cargo legal na área, né? A educação de casa é que faz toda a diferença na vida, porque a escola, a faculdade te instrui, né, de uma outra forma, certeza. Né? Conhecimento para você viver mundo afora, mas é a casa que te instrui o básico, que é o respeito, a responsabilidade, a noção de tudo que vem do mundo externo, né? Isso é uma coisa que tem que ser desde cedo, senão a pessoa se perde muito fácil. Que personalidade que você entrevistou ao longo dessa sua trajetória que mais te marcou? Eu fiz talvez nem tanto pela visibilidade, mas eu fiz uma entrevista com um jogador que era um popstar dos anos 90, chamado Gaúcho. Ele era tipo um galã da época. Ele era cabeludo, né, nos anos 90, e ele andava muito com o Renato Gaúcho. Eles eram tipo assim, vamos falar assim, o cara que... Não sei se a gíria é certa, essa passava o rodo. Ai, meu Deus. E tem essa fama jogador, né? Tinha. Eles jogavam no Flamengo, né? Nos anos 90, então ele era um galã. Ele parecia sem roupa na novela, ele e o Renato Gaúcho, a mulherada ficava maluca. E, pai, tipo, seriam 12 anos depois, uma coisa assim, 15 anos depois, ele já estava numa situação, uma doença um pouco agravada, né? Eu consegui ligar para ele por telefone, ele morava em Cuiabá. Ele deu uma entrevista para mim contando os altos e baixos da carreira, né? Essa parte também do galã, do glamour. E depois, quando parou de jogar, que aí o telefone já não tocava tanto como antigamente. E acho que menos de 3 semanas depois ele veio a falecer. A doença tomou uma gravidade muito grande, né? E aí eu lembro de ter... A matéria saiu ainda uma semana depois. Foi entre a matéria, Tamara, e a morte dele, teve um espaço muito curto. E aí eu fiquei muito chocado e falei, nossa, eu tava falando com ele até outro dia, né? Pois é. Esse foi um dos mais, mas eu já, assim, entrevistei o próprio Neymar na Copa do Mundo de 2014, ele passou ali no corredor da zona mista da Arena Corinthians, que hoje é Neoquímica Arena, falou comigo. E aí outros jogadores, Rivelino, Paulo Henrique Ganso, o Renato Gaúcho mesmo, né? Romário, a gente já conversou, Marcelinho Carioca, então assim, nesse meio do futebol, e aí partindo um pouco pra música, né? Paulo Miklos, o Celton Mello, ali, meio mais artístico, né? A Fernanda Paes Leme, entrevistei a própria Preta Gil, né? Nos deixaram aí recentemente, eu já tive uma entrevista com ela tentando abordar o tema do futebol. Então eu entrevistei algumas celebridades, mas esses acho que
de renome são mais esses que eu lembro assim de cabeça, mas principalmente esse caso do Gaúcho, né? Porque Foi é o um que te impacto, marcou né? mais, né? Uma morte prematura, era novo ainda, sabe? Tipo, acho que tava na fase ali dos 50 anos, né? Me atendeu ali com a esposa ao lado, no telefone, e infelizmente, pouco tempo depois veio a nos deixar, né? Isso aí marcou bastante. Então, tá vendo, gente? Não tem como. Eu acho que, assim, a gente que trabalha com comunicação, a gente se surpreende, acho que às vezes, de forma muito... vou usar espontânea, que talvez seja a forma mais leve de falar, porque a gente falou, acho que isso no almoço, inclusive, eu, você e a Tati, sobre a questão da vida ser fugidia, né? Breve fugidia quanto piscar de um olho, né? Piscou, passou. Então, a gente tem que aproveitar, não tem jeito, mas pelo menos você teve a oportunidade de entrevistá-lo. Sim, né? passar por isso. Te marcou a forma como foi, mas ao longo de toda essa sua trajetória aí também, teve algum momento que você se viu no ponto de tipo assim, poxa, pra mim aqui não dá mais, eu não quero, eu preciso sair daqui, tô insatisfeito? Ou não, isso sempre foi uma paixão pra você? Não, tem lugares que a gente passa, assim, experiências profissionais que não são agradáveis, né? A gente passa por relações tóxicas, assim, de trabalho, tem lugares também... A pressão sempre vai existir. Até a gente brinca que se não tá acostumado com a pressão, de repente vai fazer uma outra coisa, né? Algo que você não vai ser tão exigido, que ali você vai ficar mais tranquilo. No meio do corporativismo e do jornalismo tem muita pressão. Pressão por resultado, por busca, por entrega. Principalmente quando a gente atua em órgãos públicos, né? Tem muito essa cobrança. Mas eu acho que isso aí vale para qualquer meio de trabalho. Você nunca pode tolerar a falta de respeito, né? Sim. A falta de respeito, a intimidação, a ofensa, né? O assédio moral, o assédio moral, que hoje em dia está muito em alta, infelizmente, né? Acaba sendo recorrente em várias empresas. Então você tem que entender, isso vale para quem está assistindo a gente aí, aconteceu alguma coisinha fora do comum, sair um pouco daquela linha tênue do comportamento, relata para o seu chefe, para o seu superior, para alguém, né, que você tem ali perto, porque se você deixar passar em branco, é igual a agressão à mulher, né? A pessoa sempre acha que vai melhorar, que daqui a pouco a pessoa vai entender que está errando, que vai melhorar, vai superar, e não é isso. As pessoas vão se aproximando cada vez mais, vai crescendo cada vez mais para cima de você. E se você não cortar o mal pela raiz, né? Daqui a pouco você toma uma proporção muito grande e aí você não controla mais. Aí já fica uma coisa muito complicada. E né? afeto psicológico, né? Você já teve seu emocional abalado por alguma situação decorrente do trabalho? Acaba ficando, é normal, né? Como eu te falei, a pressão é normal. Mas você acaba chegando em casa, às vezes, aborrecido, meio chateado, né? Mas graças a Deus, assim, acho que a gente encontra estruturas na família. Tem a família maravilhosa, a namorada maravilhosa que está aqui acompanhando a gente, a Tati, mandar um beijo para ela. Você tem umas pessoas ao seu redor que às vezes trazem uma palavra de conforto, né? Um incentivo, você acaba deixando de lado. Mas é normal que você chegue um dia ou outro, né? Chegar um fim de semana em casa estressado é uma coisa até comum nessa área, bem comum. Faz toda a diferença. Quando você tem uma base de apoio, é diferente, né? Você se sente um pouco mais seguro e confiante até, né? Nesse sentido de você seguir adiante num momento difícil. Ter um suporte ali faz total diferença. Vocês estão namorando há? 5 meses. 5 meses. Ela é melhor de contas que eu, né? 5 meses. Sou da área de comunicação. Um taurino e uma libriana, né? Você vê como pode. Já oficializou? É oficial, né? A partir do momento que já tá junto, já é oficial, né? Precisa pedir. Mas é que eu, como amiga, agora vou fazer o papel da amiga. Agora Posso? vem a cobrança. Eu ainda não fui convidada para fazer esse brinde da oficialização. Ainda não. É que a assessoria está com dificuldade para encontrar o seu endereço. Hoje, infelizmente, não deu, porque ele está dirigindo um pobre bebê, que senão eu já ia brindar hoje. Não faltaram oportunidades, a gente combina. Me fala uma coisa, brincadeiras à parte, né, que a gente foge um bocadinho. Você, nesse sentido como é que fala? Dessa questão emocional. A gente sabe que a vida de um jornalista é difícil. A gente tem uma rotina que não é fácil. Sim. Por vezes a gente vira a noite trabalhando. É mente atrás de matéria e é uma loucura. Buscar o melhor. É uma loucura. Tal do furo, né? É uma loucura. Como que é para você lidar com esse agito, essa maluquice de você ir atrás, né, do fato mesmo, para você poder trazer isso para a imprensa, né, para quem está assistindo, para os leitores, enfim, não sei qual tipo de veículo que você fez. Você já fez escrita também? Escrito, fez impresso, também? Então, TV, rádio. E ter certeza de que aquilo ali realmente, de fato, Aconteceu. não é fake news. Tá. Aí eu uso
Perdão, Tamara. Eu uso um exemplo que aconteceu comigo no futebol, e eu falo principalmente pro pessoal quando tá começando agora no jornalismo, você nunca desprezar uma fonte. Às vezes aquela pessoa que está ali num clube, numa empresa, em qualquer local, mesmo que ela tenha um cargo ali mais, como eu vou dizer, um cargo abaixo, né, uma função mais simples, ela pode ser uma importante fonte para você chegar no assunto que você precisa. E um dia acompanhando um jogo de futebol, num estádio em São Caetano, né, aqui no ABC, um gandula, né, aquele cara que repõe a bola quando a bola vai parar ali no canto, o gandula vai lá e pega, o trabalho dele é só esse, né? Eles são até mal remunerados, os clubes não pagam bem os gandulas, dão coisa assim de R$50 por jogo, é um valor muito... mentira, gente. R$50 e um lanche, a vida deles é bem complicada, e eles dependem, né, desse dinheirinho ali para poder botar comida em casa. Pra gente que é de fora, a gente não faz nem ideia. E você só vê ele pegando a bola ali e levando pro jogador repor em jogo. Um dia, conversando com o Gandula, ele me contou uma notícia de bastidores, que os jogadores de um determinado clube estavam sem alimentação. Cortaram até a parte da alimentação deles por uma questão da diretoria, corte de gastos e tal, e deixaram os jogadores na véspera de um jogo decisivo sem alimentação. Sem o lanche ali na madrugada, cortaram o lanche. Simplesmente eles foram lá, perguntaram pro cozinheiro, falou, hoje não tem. Isso causou uma rebelião, uma revolta entre os jogadores, né? O time entrou em campo, não vou dizer que por causa da fome não conseguiu jogar bem. Não teve um bom desempenho. Mas acabou perdendo um jogo em casa que custou a classificação. Quando eu tô saindo do estádio, um cara desses me chama num cantinho para conversar. É um cara que, assim, as pessoas não dão atenção, né? Passam por cima, infelizmente o mundo é um pouco assim mesmo. Tem um pouco dessa questão de você só falar com quem tá num cargo, né? Muito superior. É muito chato isso, né? Isso acontece mesmo. Você, às vezes, não tá de olho no faxineiro ali, na pessoa, né? Que tem um cargo ali na empresa, e às vezes esse cara tem uma história muito legal para contar. A gente nunca pode desprezar ninguém. Sim. Nem como ser humano, nem como profissional, né? E aí o rapaz me contou essa história. Que eu tô te falando aqui do lanche, da falta do... Quando eu coloquei isso no jornal, Tamara do céu, isso já eram 8 horas da noite, o jornal ia fechar a edição às 9h30. O diretor do clube me ligou, ligou no fixo, ligou no meu celular. Aí ele Como que você fala isso? Que já tava na internet, né? Ia estar no impresso no dia seguinte. Como que você fala isso? É um absurdo, não sei o quê, me questionando. E já de uma maneira assim estúpida, tal, falando, eu tenho a informação. Como se você tivesse inventado aquilo. Eu tenho a informação e eu posso te falar que ela é real, vou manter a informação. Aí até o diretor do jornal me chamou para conversar, realmente entre nós aqui, se você estiver errado, a gente tira do site. Então eu falei, não, pode manter. Porque quem falou para mim é uma pessoa de confiança, é um cara que já me conhece lá. E realmente, passaram-se 2 dias, eu fui conversar com uma outra pessoa lá dentro que também confirmou a história. Que eles cortaram o lanche por uma questão de verba, né? Questão financeira. Isso aí, não vou dizer que foi fundamental, mas atrapalhou no desempenho. Atrapalha. Quem que consegue trabalhar com fome, né? Gente? Não dá. A gente não consegue gravar, andar, dirigir, nada, né? Imagina, eu quando eu não como, gente, eu fico tão apática. Imagina para sentar e falar. E aí aconteceu isso e, assim, foi muito elogiado internamente. No jornal me deu um status, né? Alavancou um pouco a minha carreira, a minha passagem lá dentro da redação por causa disso. Porque eu consegui, mesmo com uma pressão externa, falar, não, estou pondo meu cargo em risco, né? Pode cravar isso daí que eu estou falando que é realmente uma verdade. E depois eu tive a confirmação que era mesmo. Lógico que eu fiquei também um pouquinho, né? Será que a fonte está sendo legal comigo? Mas é aquilo que eu falo, toda vez que eu dou algum podcast, dou uma entrevista para algum lugar, eu falo, nunca despreze uma fonte. Esse negócio de passar por cima, achar que essa pessoa, todos são importantes, que todos estão envolvidos no mesmo contexto, né? Na mesma sintonia. Você tendo uma sintonia com esse pessoal, te ajuda muito. Você tocou num ponto que é a questão da fonte e em algo que conecta com uma coisa que eu ia perguntar para você. Você falou que você recebeu a ligação do diretor do clube. Isso. E a gente sabe que às vezes a pessoa que está sendo citada ali, né, na matéria, ela consegue o nosso contato. Você sabe que eles sempre dão um jeito para tudo. Por mais pessoal que seja. E a gente consegue o deles também. Né? Já aconteceu de alguma matéria que você soltou que tem uma conotação como essa, por exemplo, que não sei se posso classificar como uma denúncia de que, né, não houve alimentação ali, mas que foi um fato. Já aconteceu de alguma matéria que você fez que teve um cunho nesse mesmo sentido, né, de mostrar o que aconteceu lá nos bastidores, e você ser pressionado a retirar essa matéria, só que não simplesmente só por um simples pedido, tipo, como se fosse um teor mais já para uma ameaça, por exemplo, porque isso acontece com alguns jornais, com certeza. Já aconteceu a intimidação.
De você chegar num lugar ali, as pessoas elas ficam ali no cantinho, não pode se aproximar muito ali dos jogadores, onde está o pessoal conversando, mas é público, né? O espaço ali é um estádio municipal, é uma coisa que, né, é aberto ao público, mas eles colocam seguranças, fazem umas barreiras para que você não tenha acesso, porque de repente uma conversinha que você escuta ali, se você for um repórter ou uma repórter bem sintonizado e bem atento aos detalhes, você consegue pescar alguma coisa ali que do copinho de água, né? Você consegue fazer um material legal. Então, isso aí acontece deles blindarem. Isso vale para artistas, cantores, jogadores, atletas, né? Isso já acontece mesmo. Hoje em dia, o trabalho da imprensa é muito dificultado, né? Apesar de ter a internet que facilita a divulgação, por outro lado, existe um cercamento, né? Você acredita que hoje a internet ela tenha facilitado muito, isso é fato, a gente vê, mas existem muitas pessoas que pulverizam notícias, às vezes no achismo, Sim. e sem buscar uma fonte fiel de que realmente aquilo ali, de fato, está acontecendo. Como que você vê isso? E isso se tornou frequente, né? A tal das fake news que a gente fala aí, né? Muito porque as pessoas não procuram fidelizar uma fonte, aquilo que eu disse anteriormente que é muito importante, mas porque também boa parte dos profissionais de hoje não procuram checar. Então a Tamara vem aqui e fala para mim, acabou de cair uma bomba aqui na cidade. Em vez de eu sair, procurar lá, ver se realmente tem o vestígio de uma bomba, eu já vou direto na sua palavra, naquilo que você falou, e é importante você checar. Então confirma, pega o material que você colheu ali, manda para um especialista, realmente é uma bomba. Realmente o que caiu aqui é um artefato, é outro material, uma biribinha. Esse barulho foi o quê? Como que ocasionou isso? Do que ocasionou isso, né? Então as pessoas vão muito no achismo. Porque é por causa da pressa, né? Hoje tem uma concorrência entre eu, você, outra pessoa, né? Você tem que publicar antes do outro. Então você acaba de uma maneira desesperada colocando algo no ar sem checar. E aí quando você vai ver, você acabou cometendo ali um gato por lebre, né? Acabou cometendo uma falha pela ansiedade, pela pressa de querer publicar antes do seu concorrente, né? Isso acontece muito. Você acredita também, por exemplo, eu tenho visto algumas situações que às vezes eu fico perplexa, porque é que eu não lembro da minha época isso acontecer, que agora com rede social Mudou tudo vem muito, mais rápido, né? É verdade. A gente teve um caso recente de um rapaz, e eu gosto de acompanhar ele, mas eu fiquei assim chocada com o que aconteceu. Não vou citar nomes, mas a gente vê que às vezes tem jornalistas e jornalistas. E tem uns que às vezes são muito afobados e saem cometendo alguns tipos de... são muito inconvenientes, empurram, chamam atenção, xingam. Eu já imagino do que você está falando. Você acha que isso daí calha com aquela pergunta que eu fiz? Você já deve até saber de quem que eu estou falando. Sei. Claro que ele se retratou, enfim, mas você acredita que, por exemplo, a rotina, a matéria, às vezes, o que você está cobrindo e o contexto, porque, por exemplo, tem muito jornalista que cobre matérias, por exemplo, de assassinato, de assédio, de abuso, de não sei o quê, de guerra, é só coisa com energia. Você acredita que isso também mexa muito com o emocional, a ponto dele, às vezes, perder um pouquinho do bom senso? Mexe, eu acredito muito, Tamara, porque o cotidiano dessas pessoas que trabalham no jornalismo investigativo e policial, ele é muito pesado, focado, né? Nessa parte. É de você procurar alguns programas que são focados nisso, né? Então você tem que procurar notícia ruim. Não adianta chegar lá falando, a prefeitura da cidade tal está com um programa de creche nas escolas, né? De melhorar a distribuição do leite e do alimento. Isso aí para eles não é pauta. Então eles têm que procurar um problema, onde teve um assassinato, onde teve uma morte, um estupro, uma situação, né, de violência. E aí o cara que reporta isso, o profissional que traz isso ao público, ele também acaba sendo um pouco contaminado, entre aspas, né? Vamos dizer, por esse tipo de situação de notícia. E aí acaba acontecendo esse caso que você citou aqui, acho que é público, todo mundo sabe, né? Do cara puxar agredir uma mulher ali, puxar a repórter, que é uma companheira de profissão. Sim. Eles já se conheciam de pautas, eu sei de quem você está falando, porque eu já vi ele num lugar que eu trabalhei, né? Numa emissora. E você vê a pessoa, não é do feitio da pessoa fazer aquilo. Eu também, eu sempre vi ele sempre muito bem. Sempre educado, sempre mesmo. Teve agora o prêmio, agora não, né? Alguns anos atrás, o prêmio Comunique-se, que tem todo ano em São Paulo. Eu encontrei esse profissional lá, ele super atencioso, tirando foto com todo mundo, brincando. A imagem que eu tenho. Falando de futebol, descontraído, mas naquele momento, acho que pressionado, ele dá a notícia primeiro que a concorrente. É verdade que o foro sempre o pessoal briga pelo foro, quem vai primeiro. Pra você dar E ali são duas emissoras que brigam por aquele tipo de notícia de material. Então ele viu a concorrente ali perto, ele acabou usando a força física, né? O homem
um pouco mais forte que a mulher ali, puxou. E aí causou um baita constrangimento, teve que trabalhar só internamente, né? Ficou afastado das ruas. Poderia até ter custado o emprego, Sim, né? Aí a emissora optou por não fazer o desligamento, né? Continuar com o profissional. Mas teve uma advertência e toda a questão na rede social, né? Com certeza. E toda fica, a repercussão disso. Querendo ou não, todo mundo comenta, não tem jeito, fica marcado. Uma marca. Você nunca pensou em ir para esse tipo de segmento? Nunca tive a oportunidade, mas se eu tivesse... Você iria para o investigativo? Iria. Acho que é um ramo também, é delicado, porque você, assim como o esportivo, você tem que ter bons contatos, ter algum contato legal ali dentro da polícia ou até mesmo fora do ambiente policial que podem te passar uma informação mais privilegiada, né? Mas sabendo que tem riscos à integridade física, sim. É mais propício, né? Sim. Você corre o risco de estar ali na rua, você está falando mal de uma entidade, de repente falando mal de um grupo criminoso, aí você corre, E você né? fica marcado, o pessoal marca, Exato. né? Eles não veem que você está fazendo o seu trabalho. Não entendem como uma profissão. Aí você vai chegar depois na sua casa para descansar com seus filhos, com a sua família, alguém ali que não gostou de alguma coisa que você disse no ar, pode ter uma retaliação ali, né? Você corre um risco mesmo. E a gente não tem segurança nenhuma. A verdade é essa, né? A gente está segurança pública no Brasil de uma maneira, né? Vamos falar de São Paulo, Suzano, tá lamentável. Mogi. É bem complicado mesmo você chegar em casa Tá lamentável. Hoje em dia você sai de casa rezando para você voltar. Nada. Não tá seguro a nada, infelizmente. Também jornalista de formação não tem como. Você veio da fofoca. Acho que a maioria começa na fofoca. Eu comecei como fofoqueira também na Rádio Metropolitana. Comecei como fofoqueira. A minha ideia, eu achei, quando me chamaram, era para poder fazer... vou apresentar o programa. Não, você vai fazer fofoca. Tá bom. E se adaptou, uma coisa que você gostou. Super. Mas se o Marlon não tivesse me chamado para fazer fofoca, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Eu já tinha uma trajetória na TV. Eu comecei como fofoqueira. Fofocaria de novo também ou não? Você? Eu? Fofocaria. Hoje em dia tá muito em alto. Você vê o Léo Dias aí, né? É o ápice hoje. Pensou você fofoqueira na internet? Hoje em dia tem até o portal dele mesmo, né? Tem. Hoje tá em muita evidência. E o portal dele é muito... Ele tem, como eu te falei, ele tem fontes, né? Tem pessoas... Passaram uma informação para ele essa semana de 4 jogadores de um clube do Internacional de Porto Alegre que se relacionaram com a mesma menina. Pois é, eu vi. Você viu essa notícia? Então, eu vi. Como que ele tem acesso a isso? Até jornalistas do Rio Grande do Sul, do Zero Hora, dos portais de Porto Alegre, não tem acesso a isso. Mas ele e o Léo Dias, que fica aqui em São Paulo, ficou sabendo primeiro que o pessoal lá de Porto Alegre. Não, o Léo é uma coisa, gente. O Léo tem acesso a tanta coisa. É um absurdo, né? Que a gente fica ali só esperando. O que ele vai soltar agora? Eu conversei com ele numa festa no passado da Emily, de uma influenciadora. Era 18 tons de Emily, era um negócio assim, o nome da festa, né? E aí eu tive a chance de falar com ele rapidinho ali. Ele até tem 2 amigas minhas que são repórteres do site dele. E ele falando, cara, que o foco é sempre isso, né? Tipo assim, procurar não polemizar. Mas o pessoal faz muito... comete muitos erros. Não, mas não tem como, né? 4 caras saírem com a mesma mulher, não tem como, não, né? E será que os 4 brigaram, gente? Então, e tem gente casada ali no meio, né? Pior. É complicado. O que você pensa disso? Você acredita que essa vida... Bom, a fama que a gente escuta, principalmente, é que jogadores geralmente não são tão fiéis, né? Injusta. Não são tão fiéis. É uma fama injusta, mas infelizmente tem gente que faz. Mas como em tantas outras profissões, tem gente, eu acho que isso é questão de caráter. Mas você acredita que esse meio, para essas pessoas que às vezes estão lá porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser famoso, isso sobe tanto que a pessoa vê que é tudo muito fácil. E hoje, literalmente, tem um menu aberto na rede social. A pessoa mandou mensagem. Se você não estiver bem na relação, se achar que tá tudo numa boa, você vai lá e fica com quem você quiser. Não tem uma câmera ali te vendo. E ainda tem a maior cara de pau de dormir do lado, dar beijinho e falar, eu te amo. Né? Como se não tivesse feito nada. Não é meu caso, viu, amor? Não é meu caso. No jornalista não faz cuidado isso. que ela sai de lá, hein? Tá aqui, vai tomar cotovelada. Ciumenta ela, hein? Mas isso acontece, eu acho, Tamara, porque o assédio é muito grande. O jogador, o atleta, principalmente o de renome, ele tem tudo na mão. Ele tem um cara que corre para arrumar um apartamento, uma cobertura no melhor bairro de São Paulo, do Sul, no Rio de Janeiro, enfim. Ele tem um empresário que deixa tudo na mão. Corre atrás do carro que ele quer, na cor que ele quer, no modelo que ele quer. Se o cara falar, eu quero uma mulher morena ou loira, o empresário corre atrás de organizar uma festa
Pra sem que arrumar ninguém essa entre com pessoa. o celular numa mansão fechada para 2 amigos e 30 mulheres, tem essas palhaçadas aí. Você pensa que é uma coisa, não sei o que, aí sempre alguém consegue entrar com o celular e filmar, porque tem alguém que corre. Sempre tem A vida um. dele é muito cômoda, ele é muito tranquilo, ele fica muito assim acomodado. Então ele só precisa manter o status, né, de continuar sendo um jogador de renome, ter o salário ali, que é o salário de um jogador é uma coisa muito surreal para os padrões nacionais, né, brasileiros. Eles têm tudo na mão. Se ele se deixar levar, a carreira não vai em frente. Ou então, ele tem que seja, saber, o poder e o assédio, então, criam essa exato. lacuna para que eles... saber se deixar, eu quero jogar bola, eu quero ser jogador de vôlei, de basquete, independente da modalidade, eu quero ser ator. falar uma coisa, eu vou ficar quieta. Mas você é muito na mão. Eu vou contar no off depois que eu ia falar, porque ele estava falando. Que cai tudo no colo. Não é que você falou que o pessoal gosta de jogar bola, eu vou ficar quieta. Surreal não, minha língua é um problema. Olha, se deixar eu escapo. Dias 2. Não. Você me diz uma coisa, hoje você está com 43 anos. Novo, né? Novo ainda. Garoto, não vou te chamar de velho, porque eu tenho 40, senão eu vou me sentir... Eu falei que a Pelo minha vida amor, começou agora. Estamos iniciando. Velhos estaremos lá para os 80, que é assim que eu quero chegar. Minha bisavó morreu com 105. Eu quero chegar igual a minha bisa, lá para os 100 e pouco. Deus permita. Deus amém, Jesus. Amém. Brilha a prosperidade. Saiu. Muita vida. Aí, você, 43 anos, você já teve passagem por diversos veículos de renome. Isso. Hoje, com 43 anos, o que você almeja para sua vida? Tem algum sonho que você ainda não realizou e que você hoje tem como prioridade trabalhar para poder realizar isso? No meio esportivo, o que eu posso te falar, Tamara, que de cada 10 jornalistas esportivos, 9 sonham em cobrir uma Copa do Mundo. Você ainda não cobriu? Não, já cobri. Já cobriu? Já cobri. Realizei até um pouco antes, foi em 2014, quando a Copa foi aqui no Brasil. Eu acompanho os jogos no Brasil, em São Paulo, né? Os jogos aqui, tendo que entrevistar torcedores de nacionalidades diferentes, ingleses, belgas, argentinos, que são os mais difíceis ali, porque ainda mais quando tem que falar com brasileiro. Então, quem é desse ramo tem muito essa ideia, né, da Copa do Mundo. Mas se você falar assim, nossa, já está realizado, não. Acho que tudo tem um desafio, você sempre tem que estar buscando alguma coisa nova. O olhinho tem que brilhar, né? Hoje, qual seria esse desafio que faria o seu olho brilhar? Eu acho que ainda falta uma cobertura, assim, de conflitos, apesar de não ser muito a minha área, mas todo jornalista quer estar ali, pelo menos, cobrindo, né, participando de algum conflito, assim, que existem em outros países, em outros continentes, né, Oriente Médio, agora teve um recente aí em Israel, acho que é uma pauta interessante, apesar de ser arriscado. Sim. Não dá pra gente dizer que a integridade física não corre riscos porque corre, né? Eleições eu já cobri, eu acho que seria mais esse, mas acho que sempre aparece um fator novo aí, né? Sempre aparece alguma coisa que você busca ter um interesse em manter aquilo, porque se você falar, não, já conquistei tudo, já fiz o que eu queria, se de repente com 20 anos você vai na Copa, o que você faz o resto da vida, né? Vai ficar em casa, sombra e água fresca não dá, né? Você acaba se acomodando. Tem algo então sempre tem que procurar um desafio, eu vejo dessa maneira. Algo que você não cobriria de jeito nenhum? Que não cobriria... Algo com certeza não te agrada. Eu sei que tem gente que fala, é trabalho, a gente não pode escolher quando a gente está na profissão. Mas você se recusaria a fazer? Não, eu me recusaria se tivesse uma imposição, acho que de um material que você faz e alguém distorce aquele material. Você fez uma matéria X e alguém mexeu no seu texto. Aí acho que seria uma coisa complicada. Mas eleições eu já cobri, é um sufoco. É um sufoco. É uma dor de cabeça, né? A política está tão polarizada que acaba se tornando uma religião, né? Essa confusão que veio tendo agora entre essa troca de Bolsonaro, Lula, essas últimas eleições, você chegou a fazer parte desse alvoroço todo? Em 2012 eu cobri as eleições aqui em São Bernardo e o PT era muito forte em São Bernardo. Então tinha algumas questões quando a gente está cobrindo ali, como a gente também não tem segurança nenhuma, é só você e o câmera, o fotógrafo, algumas pessoas, os populares te intimidam um pouco, sim. Olha o que você vai escrever amanhã, o que você vai colocar amanhã, olha essa foto que você fez, na época já tinha foto de celular, né? Então você tirava uma foto aqui, você achava que ninguém estava vendo, já veio o cara, o que você está fotografando aí? Já teve isso nas eleições. É um meio complicado, quanto mais vai chegando perto do dia da eleição, o clima vai esquentando cada vez mais. Né? E hoje, aí depois surgiu essa guerra Lula-Bolsonaro,
polarizou muito, né? Que eu falei, hoje parece um conflito religioso, né? Na minha cabeça não entra essa divisão Lula-Bolsonaro, porque eu sempre penso em partido, eu não penso... Eles idealizaram figuras, e eu penso que quando eu voto no contexto de proposta do partido, a visão toda e tal, sou empresário, tenho que pensar num monte de coisa. Claro. Que vai de encontro com aquilo que eu vivo. Mas eu fico besta de ver como hoje tudo polarizou para nome. É tipo, é um e outro. Claro que é a visão de cada um. A gente não pode, né? Cada um tem uma visão. Mas eu acho que precisa estudar política, né? Falta para o brasileiro estudar a política, né? Muita gente estuda, sabe? Mas tem gente que não entende, só vai no... Não tem. Você vai no barulho de quem tá do lado. Semana passada... Eu já trabalhei em política e eu sei, porque eu escuto um monte de coisa. Por isso que eu falo, nossa, a pessoa acho que não estudou direito, gente. Não acompanhou, falta um pouco ali de preparo, né? E na semana passada teve um jogo na Neoquímica Arena, no estádio lá do Corinthians. E é corintiano. Não torce pra time nenhum. Não, torce? Imparcial. Conta a verdade, Tati. Corintiano. Jornalista imparcial. Tem um vídeo que eu vou te mandar depois, então. Me manda. Aí lá no jogo... vai brigar comigo. Tava tendo o clássico Corinthians e Palmeiras, que é a maior rivalidade aqui da capital, né? De São Paulo, do estado, até eu acho. E o Alexandre de Moraes estava lá no estádio. Tava num camarote ao lado do que eu estava. Sim. É impressionante como as pessoas se viravam pro lado e fazendo o dedo... Ele também revidou, né? Ele chegou a mostrar o dedo do meio. Pessoal, tem essa foto aí nos sites já. E o pessoal mais focado em xingar ele do que prestar atenção no jogo. Que é um jogo assim que os dois times se odeiam, as torcidas são arqui-inimigas, rivais total desde 1900 e lá a bolinha, mas o pessoal deixou o jogo de lado e os torcedores xingando Alexandre de Moraes no camarote aqui do meu lado. E ele devolveu o dedo, fez o gesto obsceno ali. Isso aí agora é já público, né? Saiu no Globo.com já na hora ali. Ele devolvendo o xingamento, o pessoal toma lá da cá. Ainda mais ali com um monte de jornalista, não tem nem como passar despercebido. O povo não vai se acha, o povo tá ali, tirou foto. Mas saiu totalmente do foco, né? Todo mundo que saiu de casa naquele dia saiu para ver o jogo, não saiu para ver o Alexandre de Moraes. Mas a figura dele, porque agora ele decretou a prisão do Bolsonaro, essa confusão toda. Tava todo mundo focado naquilo. Aí eu olhava e falei, caramba, mas tá tendo jogo aqui, né? O pessoal esqueceu do jogo pra ficar esqueceram o jogo pra ficar xingando o cara. Eu tava do lado e falei, tomara que não sobe pra gente aqui, né? Eu acho que o maior receio de todo mundo. Acho que o maior receio de todo mundo nesse momento é as pessoas saírem do controle e de repente quererem fazer a tal da justiça com próprias mãos. Sei lá, agredir, intimidar. Tomar a frente. Né? Ele tava cercado de seguranças. O esquema foi escoltado até a saída. Mas é impressionante enquanto ele tá ali, o tipo das ofensas, né? O teor muito baixo. Não tem mais o respeito desse negócio de hierarquia também, né? Acabou. Em vez de ter, não é admiração, mas o respeito por ser um ministro, ter um cargo, né, ali, as pessoas não. Resolvem xingar, partir pro pessoal, ofender a mãe. Uma coisa coitada, que a família muito. Leva uma culpa que não tem nada a ver, né? Misericórdia. Se tiver um sobrenome desses caras hoje, pra você conseguir um emprego, um status, é bem complicado, que já vão te julgar pelo que alguém fez que não foi você, né? Sim, isso acontece mesmo, é verdade. Se você recebesse hoje uma proposta para você fazer uma cobertura, como você citou agora há pouco, de alguma situação mais séria, fora do país, você iria? Iria. É um desafio profissional. Acho que todo mundo queria estar numa... Assim como eu te falei da Copa do Mundo, que é o ápice para o esporte, jornalista esportivo. Mas o jornalista, de uma maneira geral, ele quer cobrir um conflito em Gaza, ele quer acompanhar umas eleições em Brasília. Lógico que quer. Eles falam que não, tem uns que falam, não, tô feliz aqui no meu cantinho, tá nada. Isso aí é demagogia, isso aí. Isso é 7-1. Não, eu penso que jornalista você mesmo vai. Eu não serviria. Eu falo, eu não iria. Não iria? De jeito nenhum. Eu não. Por isso que eu perguntei para você, quais você não faria? Eu, por exemplo, eu não faria cobertura de coisa de briga, assassinato, essas coisas, porque primeiro que eu não tenho estômago para isso, não me identifico com isso, não posso ver sangue, não iria para uma guerra. O esporte, talvez, mas eu teria que estudar muito de esporte, que não é minha área de atuação. Estudaria primeiro para poder aceitar uma proposta, senão também não aceitaria. Você se familiariza com o assunto. Mas qualquer outra coisa que fugisse isso, de boa. Um festival, Rock in Rio, imagina. Não, de boa. Tomorrowland. Apesar de eu não ter ido ainda, mas eu sou meio assim como o Vulca, eu não gosto de gente muito... É que esses lugares são bem... Falar nisso, você também é bem conhecido no carnaval, né? O carnaval. Tem samba no pé? Carnaval é a paixão ali que começou em 1995 e eu achei que ia durar pouco, mas acabou, né, se perpetuando aí. Desde 95 eu desfilei todos os anos aqui em São Paulo. Qual escola?
Nossa, eu já desfilei em quase... Nossa, Tamara, se eu fizer a lista aqui, acho que a gente vai ter que prolongar o podcast. Não, aí. mas hoje você... Eu já desfilo na Nenê de Vila Matilde, mas já desfilei Gaviões da Fiel, Camisa Verde e Branco, X9 Paulistano, Imperador do Ipiranga, Pérola Negra. Ih, caramba. Já foi. Ah, é. Nossa, então tem Tatuapé, samba no Leandro pé. de Itaquera, vixe, um monte. Primeira da aclimação. Comecei desfilando numa ala, igual um molequinho ali na camisa 12. E depois eu comecei a tocar o tamborim, e aí... Bom, então eu acho que a gente pode considerar que mais cedo ou mais tarde podemos ter aí um mestre-salas e uma porta-bandeiras. Ah, eu não teria Será esse que gingado rola? todo, acho que não. Ela tem mais samba no pé do que eu, deixa eu desejar. Você desfila há tantos anos, Mas desfilar é só dedinho pra cima, Tamara, é só que eu tipo turista. Ele tá falando a verdade? É verdade. E tocar também é uma coisa que assim, você só vai no balanço. Você vai tocando. Eu tocava, eu já encerrei essa carreira de ritmista aí. Mas ter o samba no pé igual ela, igual outras pessoas aí da comunidade, as meninas, a gente vai numas quadras de vez em quando, né? É surreal que as meninas elas sambam bastante. O pessoal tem um negócio. Tudo bem que você fala que hoje em dia aprende com a internet, mas isso aí não é internet. Isso é berço, é raiz. Eu mesma eu não tenho esse samba no pé, não, gente. Mas aprende, hoje dá pra aprender. Pô. A idade que eu tenho, né? Eu sofro que do mal isso? de Jade. Que isso? Jade-idade. Achei que era Jade do clone. Você já é o segundo, já. Eu não tenho ritmo pra sambar, mas gente. pega, você não frequentando consigo, lá, pega, não dá, não vai. Eu também, branquelão, cheguei lá, todo mundo... Não, escola de samba não é isso, aquilo, quando você vai... Não que eu aprendi a sambar, mas o clima é tão gostoso, te contagia que você se sente em casa. O samba, o carnaval, ele abrange todas as espécies, todas as pessoas, todas as religiões, entendeu? Todas as profissões. É um lugar onde todo mundo, né, se junta para defender uma bandeira. Né? É acolhedor. Ele tem esse negócio aí de te abraçar e seguir com você. O que você mais gosta do carnaval? O clima, as amizades, as pessoas. O ritmo é legal, tudo. Mas o clima, as pessoas que você vê naquele período de janeiro, fevereiro, que você não tem contato com eles o ano inteiro, mas parece que todo mundo se reúne naquele momento, né, nos ensaios técnicos e tal. E aí o clima, o ambiente é muito legal. Agora, conta uma coisa. Agora eu vou ter que soltar. Eu deixei para o final. Pega leve. Como jornalista, óbvio, né? A gente sabe que o seu foco tem sido aí durante muitos anos o esporte, mas agora você não pode mentir. Jamais. Como jornalista, quando você está em um evento, você está em algum lugar, mesmo que você seja convidado ou você vai participar do evento de alguma forma, você está sempre observando para poder soltar uma nota, um caso que aconteceu, que você viu, uma pessoa que deu em cima de alguém? Como é que funciona isso? Conta pra gente. O jornalista se faz presente a todo momento ou não? Eu acho. Eu no começo, quando eu estava iniciando nessa profissão, eu tinha esse negócio, né? Nossa, eu tô numa festa aqui fechada, só tem 300 pessoas aqui dentro, o que acontece aqui morre aqui, né? E você acaba vendo ali o pessoal, na época já começou a ter a questão do celular, da foto, tudo, né? Mas acho que se você, lá dentro de uma festa fechada, você vê pessoa casada ali, comprometida, de repente pulando a cerca ali. E aí? Então, mas aí ao mesmo tempo, se você resolve falar disso, ou publicar isso, por um lado você perde a confiança, você perde a amizade. E ali você não tá como um funcionário da empresa. Você é chamado pela amizade que você tem, pelo contato, pela proximidade que você tem com alguém. Vou te levar num lugar, mas aqui, entendeu? Não é um lugar que você está trabalhando. Você está aqui para tomar cerveja, curtir, dançar. Então, ou seja, aí o profissional sai. Então, eu vejo dessa maneira porque assim, a empresa não falou vai lá cobrir o evento. Né? Você está lá porque a empresa... Mas e se você viu e alguma coisa, tipo, você sabe que vai dar, tipo, poxa, essa é a matéria... O que você faria? O jornalista, ele vai lá mesmo, entrega já aconteceu, o negócio ou não? Aconteceu, também relacionado ao futebol, o Corinthians foi campeão brasileiro, paulista, e os jornalistas estavam do lado de fora cobrindo. Eu cheguei lá na festa sem nada profissional, sem crachá, sem nada. Fui lá, encontrei um amigo, ele falou, que o negócio hoje os caras estão lá dentro bebendo, curtindo, quer entrar? O outro cara, um amigo meu, falou, vamos entrar juntos. Entramos. E aí tinham mais 2 caras lá. Eu lembro dessa história até hoje. Um deles, como eu conhecia a namorada de um deles, o cara não quis entrar com medo que eu fosse levar a notícia para a namorada dele. Falei, cara, aqui não tem nada a ver isso, fica à vontade. Mas ele não quis entrar. O outro profissional entrou. A gente entrou para curtir, para beber, zoar, paquerar, aquela onda toda. Um deles começou a fotografar lá dentro. Dentro do Vila Mix, que hoje é
Hoje é Vila JK, né? É uma balada que antigamente chamava Eu já fui Armazém lá. da Vila, no tempo do pagode, né? Depois, nessa época era o Vila Mix. Sim. Aí teve uma festa fechada. E aí esse jornalista ela ficou lá dentro com a gente. Só que eu via que enquanto eu tava bebendo, curtindo, dançando, esse cara ficava assim, ó, igual uma múmia. Procurando. Falei, esse cara tá aprontando alguma. E aí o que aconteceu, Tamara, uma semana depois, não, 4 dias ou 3 dias depois saiu uma matéria no Lance, que era o jornal esportivo, ele detalhando como era a balada, onde ficavam os jogadores, onde ficavam as garotas, onde ficavam os profissionais, blá, 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 aquelas coisas todas. E aí vieram em cima de quem liberou esse cara para entrar. Não era eu, não tinha nada a ver com a história. Mas eles chegam até quem liberou. Mas eu conversei com esse cara, na época já era WhatsApp, né? Falei, cara, não faz isso, você entrou lá com a gente e tal, né? Mas o cara acabou dando com a língua nos dentes, assim, contando detalhes. Saiu no jornal um mapa, como se fosse assim um mapa dizendo, aqui os jogadores estavam aqui, as bebidas aqui, as meninas ali, as meninas que estão lá a trabalho, entendeu? Acabou, o cara fez um detalhamento de como era a festa. Uma festa fechadíssima, restrita, que até a gente, quando foi entrar, mas o pessoal já conhecia. Fala, isso aí pode entrar, que isso aí, no máximo, vai tirar uma foto com um jogador aqui e os caras escondem o copo. Beleza, entendeu? Porque é também um momento de descontração. Acabou de ser campeão, mas tem as questões internas ali, né? Eu falo, eu tenho amigos jornalistas e toda vez que eu tô no meio de algum amigo jornalista e eu sei que tá em evento alguma coisa, eu evito beber, eu evito alguma coisa, porque eu nunca sei. Porque eu observo e eu tenho uma coisa minha que às vezes eu leio lábios. Tá. E às vezes eu Você pesco, tem um sexto sentido mais aguçado, no assim. ar. Isso quando eu vejo olhar, gesto, alguma outra coisa. Tá. Mas às vezes quando eu percebo que tem eu tô só de olho, aquilo ali tá aprontando. Ali tem, né? Mas como não é minha função fazer a Você fofoqueira, não tô pra isso, e não trabalho mais com fofoqueira. Então, passou. Mas eu sei que aqui, principalmente aqui em Mogi, quando tem, o pessoal fica de olho. Tem. Eu sempre tô impecável, evito até aqui, né? Não fico ébria, evito beber pra não ficar ébria e não dá motivo falar. Pessoa pública é mais complicado. Você tem que ter uma blindagem, isso tem que ter mesmo. Imagina, uma vez eu fui numa casa noturna aqui, me gravaram, jogaram na internet eu beijando. Coisa que eu não faço em público. E aí eu recebi o vídeo. É um absurdo. E fora outra situação que aconteceu também, que eu acho que eu já te contei. Em off. Essa eu não posso contar, que as DB, Faz parte. Mas, bom, acho que a gente já deve estar até chegando no fim já do pod. Uhum. Mas, poxa, antes de mais nada, eu quero super agradecer você de ter vindo lá de São Paulo, tirado esse tempinho para ficar aqui com a gente, contar um pouquinho sobre como é essa vida, né, de ser jornalista, esses bastidores, e um pouquinho claro que uma hora não dá tempo da gente fazer nada, né? Nada. Coisa, né? Mas como profissional, já com uma vasta experiência que você tem, o que você pode falar para esses jovens que hoje estão se formando como jornalistas, querem atuar, né, na área, seja do esporte, seja do entretenimento, o que você pode passar de visão, de experiência e conselho para quem está em casa? Agora essa câmera é toda sua. O conselho acaba entregando a idade, né? A gente que é muito jovem, assim. Que você vai... A gente ainda começou, hein? Já não sabia que eu já estava nessa idade de passar fornecer um conselho, mas né? Você já tem 20 pela experiência, anos de experiência. Trabalho com isso há um tempinho já, né? Mas eu acredito que o jornalista ele tem que confiar muito nele. Tipo, confia no seu taco, acredita em você. Não se deixar levar pelo ambiente externo. Hoje em dia o ambiente externo é muito poluído, é muita crítica infundada, sem apurar, sem ver o seu material. Hoje a internet ela tá aí um pouco para isso também, né? Eles acabam massacrando você e se você levar aquilo, deixar aquilo te atingir, você não sai de casa. Então esquece esse mundo externo, esquece o que vão falar, segue a tua intuição, sua vontade. Vai para cima, como a gente fala no futebol, veste a camisa 10 e vai para o jogo, né? Tenta ser cada vez melhor. Como eu falei anteriormente, não despreza uma fonte. Sempre vai ter alguém ali que pode ter, não é um caminho. Através daquele cantinho você chega ali, chega onde você quer. Então não despreza aqui, nunca despreza uma fonte. Confia no seu trabalho, não se apega tanto à internet, põe a cara, né? Pega o gravadorzinho ali, enfia no bolso, vai no lugar. Hoje em dia é tudo pelo WhatsApp, não, mas vai lá, dá a cara lá, se torna uma pessoa conhecida naquele meio, né? Abre o seu leque de contatos, as oportunidades, faz muito networking. Eu acho que o caminho é esse, porque a internet acomodou um pouco, né? Hoje em dia você faz tudo aqui, mas vai lá no lugar, dá a cara, tapa, vai ter um evento hoje, vai no evento, vai no jogo, vai no show. Procura sempre estar ali próximo das pessoas que vão poder te ajudar de alguma forma, né? Não deixa a internet te acomodar, senão você acaba ficando em casa, fazer tudo de casa,
você se torna, né, uma pessoa muito refém desde os meios. Vieram para ajudar, né, Tamara? Vieram para facilitar o trabalho, mas não pode ser fundamental. Então, acho que você dá as caras, ir atrás, procurar fonte e sempre falar a verdade, ter credibilidade, passa credibilidade para o seu chefe, para o seu editor, para os seus leitores, para as pessoas que te acompanham, né? Você tem um podcast aqui, se as pessoas acreditam naquilo que você fala, naquilo que você mostra, né? Então, isso é fundamental. É acreditar em você acreditar em você e acreditar no seu trabalho. Porque as pessoas precisam acreditar no seu trabalho para te ouvirem, para te assistirem, para te divulgarem. O patrocinador, né? Ele não vai investir numa coisa que é infundada. Sim. Então ele vê conteúdo, vê potencial em você e isso faz total diferença. É sobre Eu isso. vejo E dessa acho que forma. o mais importante que você falou, que é acreditar. Não é isso? Põe a cara para jogo e vai para cima. Sobre Tem isso. que ser assim. Não é? Obrigada Então, por você ter imagina, aceitado obrigado, mais uma que vez. isso. Tá convidada a voltar. Tem Ótimo. um outro contexto depois que eu vou trazer você. Eu tô matutando aqui porque tem umas ideias que eu tô conversando com o pessoal da produção. Assim Nos que é bom. bastidores, a gente troca uma figurinha depois, porque eu já troquei essa com a Tati, mas conversando aqui me veio uma ideia. Boa. Vamos conversar a respeito. Fechou? Tranquilo, tá ótimo. Eu que agradeço aí o convite, a Tamara, a Tatiane aí que me proporcionou, né? Chegar aí até você ao podcast, a todos que estão assistindo, que vão assistir isso aqui futuramente. Acredito que tenha sido uma conversa muito proveitosa, sem dúvidas. Foi muito legal. Com certeza foi. Claro que a gente poderia ficar mais tempo falando, mas não dá, né? O estúdio não aguenta. Não é? Obrigada. Faz parte. Para você que está aí do outro lado, se inscreva se não for inscrito e já deixa o sininho ativado, tá? Para você receber notificação dos próximos episódios. Toda quarta às 8 nós estamos aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou, deixa seu comentário, deixa seu like, que é importante, e compartilha para quem ainda não assistiu, tá? E leva essa daqui com você para a semana, porque às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas, gente. Tem gente que sai da nossa vida e a pele até melhora, gente. É skincare emocional, viu? Semana que vem eu tô de volta.